realmente o período que eu trabalhei para o senhor Netinho, que foi 8 anos. E realmente eu pego ele num período que ele estava assim, né, um pouco em baixa e teve uma subida muito grande. E outro que marcou bastante foi a Gilmelândia, né, por causa dos penteados, que isso parece que deu um certo boom. E na época foi muito estranho porque eu morava em Londres e eu via as meninas negras usando esses penteadinhos, esses piricós africanos, né? E quando eu fui chamado para criar a imagem dela, a primeira coisa que me veio foi aquilo, mas foi uma coisa intuitiva, não foi assim, tipo, forçando nada. Eu apresentei outros tipos de cabelo. Mas o que parece que colou mais, talvez até com a identidade também da cultura negra, né, foi aquele penteado. E quando eu ganhei também pela Comida de Zinga, uma peça que quase nada de recursos, os tecidos vieram realmente pela uma produtora africana, eles ganharam em torno mais ou menos, acho que na época uns 60, 80 metros de tecidos africanos, né? E isso foi feito na sala 14, no Teatro 18. A montagem foi de um mês. Na realidade, o que foi interessante nesse trabalho para mim é que eu não tinha recurso nenhum, as costureiras, não estou falando dessas profissionais, mas elas não tinham técnica para uma construção de um figurino mais elaborado, mas Rita Semana a gente foi para um lado mais do planejamento africano. Então o figurino funcionou muito, tanto que me deu prêmio. Mas que em 2006, como melhor figurinista. Então eu achei legal, porque assim, foi o que também, na realidade, foi o que me abriu as portas para o Olodum. No ensaio aberto estavam os diretores do Olodum. Eu gosto muito de Trisha, que é a figurinista de George Lucas, que faz todos aqueles filmes interessantes de ficção. Eu gosto de Patricia Field, que fez aquele seriado com aquelas mulheres malucas, Sex and City, certo? Apesar de Patrícia ter usado nomes importantes como Vivienne Westwood, Alexander McQueen. Em Harry Potter também, acho que o terceiro filme deles aparece figurino de Alexander McQueen. Sofia Coppola, quando fez Maria Antonieta, ela usou tantos figurinos de Gianfranco Ferré como figurinos de John Galliano. Jean Paul Gaultier, que eu adoro, que já fez muitos filmes para Almodóvar, para Luc Besson. Se você pegar o Quinto Elemento, ele dá um depoimento muito interessante, que é um desabafo também dos figurinistas, que atualmente o cinema ele não investe tanto na área de figurino quanto investe em tecnologia. Então nesse filme, tanto Kika quanto o Quinto Elemento, ele fala que ele teve que usar coisas próprias do acervo dele para deixar o figurino mais de acordo com as características e com o perfil do diretor. Na área de teatro, eu sou extremamente apaixonado por Julie Taymor. Para mim, acho que assim, dos últimos tempos, uma das grandes revelações, né? Porque ela é diretora, ela é roteirista, ela é figurinista, ela é cenógrafa, íntima do nosso querido amigo Caetano Veloso, de vez em quando ela vem por aqui, enfim, mas ela fez Frida, Rei Leão, então tem N montagens muito interessantes. Diretores, eu gosto muito de Martin Scorsese. Vocês observarem, eu tenho uma paixão por preto e branco, fotografia preto e branco. Os filmes dele, para mim, são, assim, esplendorosos. Mas também gosto dos malucos, como Stanley Kubrick. Adoro o gênero de filme deles. Mas tem muita admiração e que, assim, me alertou, me incentivou muito, foi Charlie Chaplin. Porque Chaplin fazia tudo, né? Então, assim, tanto cuidava da maquiagem, quanto do figurino, quanto de todo o gestual, ele também escrevia suas próprias músicas, né? Então, assim, para mim era um artista completo, como o Julie Taymor é um artista completo, né? Então, assim, claro que eu estou longe, mas eu procuro, assim, esse tipo de referência, essas são as minhas referências, né, artísticas, até mesmo para eu encontrar minha própria identidade, que acabei, claro, assim, que você tem esses ícones, né? Mas você também tem que encontrar o seu próprio estilo, isso leva um tempinho, né? Então, para mim foram grandes referências, e são referências até hoje, como tem muitos outros que eu poderia citar aqui. Mas esses são os principais, assim, para mim, que funcionam bem no mercado. Bom, o meu processo criativo é embasado primeiro numa leitura de texto,
uma conversa extremamente pautada e decifrada com o diretor e com os atores. Então, assim, eu levo um certo tempo, porque eu necessito de ensaios, de laboratório, de gestual, que acho que é o mais importante, principalmente quando você trabalha com figurino de época, e você pode se deparar às vezes com algum ator que desconhece o período, não tem um gestual adequado para determinados figurinos ou para determinadas opinião do diretor, enfim. Então, geralmente leva em torno assim de 2 semanas, com essa troca entre diálogos e ensaios. Eu começo com um trabalho geralmente de pesquisa, aqui no caso eu tenho, consideradamente, quando eu fiz Maluco Beleza, de Raul. Então, Deolindo me cedeu a maioria da sua coleção de revistas do nosso século, para mim ter uma ideia do comportamento, né, de como seria a atuação desses atores referente àquela época, no caso do personagem principal, que era Raul, né? Geralmente eu começo desenvolvendo o trabalho, né, com imagens, fotos, vídeos, diálogos, certo? Então aqui para mim foi muito interessante, porque basicamente eu consegui tudo sobre Raul Seixas. Tá? Então geralmente eu começo assim. Outra forma que eu gosto de começar são com colagens. Certo? Uma colagem para mim pode expressar muita coisa. Tá? Depois da colagem, eu passo para esboços. Porque em teatro, a primeira coisa que a gente deve pensar numa concepção de um figurino é a forma. Porque a luz desenha o espetáculo. Depois da forma, a gente vem para as texturas. Porque o figurino, ele é a segunda pele do ator. Ele tem uma história para contar. Então, simplesmente não é você ir a uma loja, comprar uma peça e colocar o ator. Não, o figurino ele tem que sofrer por um tratamento, ele tem que sofrer por vários processos até chegar a uma adequação ao olhar respectivo do diretor, da luz, enfim. Certo? Mas o meu processo geralmente sempre começa com colagens, com esboço, com anotações. É muito importante, né, você ir amadurecendo as ideias, tá? Para depois se chegar realmente ao resultado que é o produto. Eu comecei utilizando, a direção foi de Paulo Dourado, então ele tinha uma ideia de que esses seres estavam construindo, começando o universo. Então eram seres, claro, no caso que nós estamos na imagem de figuras africanas, eu me baseei em alguns desenhos do senhor Caribe, algumas fotografias de Verger, para chegar nessas imagens. Aqui vocês podem observar, eu já começo a fazer algumas interferências. Além da colagem, eu já começo a sugerir algumas ideias. Por enquanto não está nada formatado, são sugestões apenas. Até mesmo para o diretor ter um posicionamento, né? Então, tanto na área de teatro quanto de cinema, a maioria dos profissionais, hoje em dia, cara, eu trabalho muito também com imagens digitais, né? Mas a colagem ainda é um recurso bastante utilizado por muitos profissionais, de fácil acesso também. Cinema e teatro, tudo é manual. Aqui, por exemplo, vocês veem essas xerox, esse preto e branco que eu faço, sempre eu faço, já coloco uma cor, dou uma aquarelada, para ter uma ideia não necessariamente que serão essas cores, né? Mas para o diretor já despertando um outro olhar, né? Já um olhar visual mesmo, né? Físico, né? Porque até então a gente fica conjecturando, levantando, né, possibilidades, né, até concretizar. Então o figurino você não cria de imediato, e muito menos executa de imediato. Ele passa por processos, tanto na visão do ator, que é muito importante, né? Porque se o ator, por exemplo, ele tem algum elemento sendo
de onde ele tira e onde ele coloca. Isso vai estar inserido no figurino ou não? Então isso tudo tem que ser pensado, né? Então eu não vou criar de repente uma manga com um punho muito elaborado, mesmo que o ator tenha muito esse gestual, que talvez ele precise de uma certa limpeza nessa mão. E talvez esse punho atrapalha o desenho. Assim como também no caso da dança, né? A dança muito mais porque é o corpo ali que está falando. É o corpo que está dialogando. Então na dança nada pode ser excessivo. No figurino eles têm que estar inseridos no movimento do bailarino. Então é muito mais complexo se fazer dança do que muitas vezes você trabalhar com figurinos, né, para outro tipo de dramaturgia, né? Que são mundos que caminham paralelos, mas bastante distintos muitas vezes, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, qual é a diferença do cinema para o teatro? O teatro é uma caixa, né? Onde você tem uma visão generalizada, né? Você não está lá para tocar nas coisas, você sente, como no cinema. Só que no cinema você tem um recorte da câmera, é muito diferente, né? Então, geralmente, hoje, quando a imagem digitalizada, você consegue ver muitas imperfeições. Eu vejo muito, assim, uma bainha, sei lá, com um fiozinho, entendeu? Caspa nos ombros, essa pressão embora. Eu fico falando, nossa, tá com caspa, dá bastante. Não, você vê tudo, assim, entendeu? Mas a diferença mesmo, tanto quanto para teatro quanto para cinema, você trabalha muita textura, muita forma, né? Tanto para a área de cinema quanto para teatro, acho que o figurinista tem que ter essa preocupação, né? De criar uma nova identidade, muito mais para o teatro, não tanto para o cinema, mas claro que isso é relativo, né? Dependendo do estilo de filme, é óbvio, né? Mas o teatro é muito mais delicado, muito mais minucioso, porque você tem que sentir, outra coisa, você pode iludir no teatro, no cinema não. Por exemplo, no teatro você não necessita usar seda, você pode comprar um sintético que imita, no cinema não. A primeira coisa é dedicação e amor, e muita força de vontade. O estudo ele é constante, porque você vive hoje numa mudança muito mais rápida, né? As coisas acontecem muito mais rápidas, assim, entendeu? Então, existe uma coisa bastante importante que é o conhecimento da matéria-prima. É importante tocar, sentir, né? Porque na realidade é a matéria-prima que diz para o que veio. Você não pode pegar uma Manafri e querer fazer um vestido com um caimento, com uma suavidade de uma seda pura. Poder até pode, mas não vai ter os mesmos efeitos. Adquirir habilidades como desenho, desenvolver vários esboços, vários desenhos, então não se limita a uma ideia, a uma sugestão, né? Esse profissional não pode, eu pensei nisso, não é por aí na realidade, né? E até mesmo porque isso está tudo muito direcionado à visão do diretor. Então, essa profissão ela exige acho que assim, um constante aprendizado. Tudo antes deve ser testado, para depois ser executado. É só o que eu devo dizer para acrescentar para esse estudante, para esse profissional que quer ingressar nessa área, que é um pouco complexa. Acho que assim, tem altos e baixos como qualquer área, né? Mas acho que o prazer mesmo que eu tenho, que posso dizer, para mim no caso, é a pesquisa em si. E o fato de eu gostar de ilustrar, pintar, isso também me favorece bastante. Tem muitos profissionais que não gostam ou não conseguem desenvolver isso, mas é importante até para você ter uma inserção de mercado bem posicionada. Portanto, você vai ter que contratar profissionais, e tem profissionais que ilustram super rápido, mas muitas vezes não conseguem desenvolver a forma, porque até muitas vezes nos erros de um desenho você acaba descobrindo uma forma interessante. Então, se a pessoa não passa por essa experiência, fica um pouco complicada. Fica sempre, né, a cargo de uma terceira pessoa para poder desenvolver. E muitas vezes nessa área não é legal. Então é só isso. Trabalho, pesquisa, dedicação, estudo. É isso que esse profissional necessita.